Olá, boa tarde. Sou Carolina Pereira e hoje eu vou falar com vocês sobre minha experiência com cavalo. O quanto isso tem me trazido aprendizados que são aplicados na gestão. Os cavalos são animais hierárquicos e que precisam se comunicar para a efetividade do seu relacionamento ali dentro da sua comunidade. Eles vivem em grupo, então muitas características, muitas situações podem ser compartilhadas para a gente trazer e ilustrar situações que acontecem no dia a dia, na gestão empresarial e nas nossas vidas. Por que eu comecei a fazer equitação? Na minha família, minha filha, por interesse genuíno, faz equitação há mais de um ano e eu decidi esse ano, há 3 meses, iniciar equitação. Tenho tido a oportunidade de fazer alguns exercícios, algumas práticas guiadas, que também tem trazido muito, tem contribuído muito para essa experiência. Mas existem alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês e falar hoje. Esses pontos que eu gostaria de falar estão extremamente ligados à gestão empresarial, a habilidades que você precisa desenvolver enquanto gestor. Uma delas, que a gente passa muito nessa vivência com o cavalo, com o animal, a comunicação não verbal. O cavalo ele se comunica com a orelha, com o barulho, com o rabo, com o posicionamento da pata. E ler o animal é uma tarefa que envolve habilidade. Não sou uma expert em ler o animal, mas hoje eu vejo o quanto a comunicação não verbal, tanto minha quanto do cavalo, interfere nos comandos ou nas atividades que são necessárias ali no dia a dia com o cavalo. O mesmo acontece com a equipe. No dia a dia, tanto com os nossos colaboradores quanto com os nossos parceiros, clientes, fornecedores, numa mesa de negociação, requer que você tenha desenvolvido essa habilidade de ler o ambiente, de ler as pessoas, para que você tenha o maior sucesso na sua empreitada, nos seus objetivos. Muitas vezes essa habilidade te posiciona de forma diferenciada. Então, saber ler o não verbal do seu time te coloca um pouco à frente, evitando situações de crises ou situações que podem comprometer uma empreitada ou um resultado. Comunicação não verbal é algo bem difícil de lidar e de falar, porque parte um pouco de análises subjetivas, mas é algo que nessa vivência com o cavalo eu começo a criar repertórios para poder fazer análises mais estruturadas do ponto de vista do cavalo. Mas do ponto de vista de pessoas empresarial, você condiciona o seu mindset a olhar o entorno, a olhar o comportamento, a reação das pessoas. Muitas vezes a gente fala e você percebe na fala, percebe no olhar, na expressão facial, o quanto aquilo está sendo aceito, bem ou mal recebido. Então, existem muitos aspectos a serem abordados na comunicação não verbal, mas eu queria destacar esses pontos para vocês hoje e trazendo como essa vivência também traz essa experiência. O segundo aspecto que eu queria trazer é sobre liderança e comando. Eu passei por algumas situações do cavalo querer sair da pista, por exemplo, em que eu precisei ter calma para dar o comando adequado para o cavalo voltar. O cavalo queria sair, ele chegou a sair da pista. Ao invés de me desesperar, eu mantive a calma, me organizei mentalmente, ali me organizei na postura também no cavalo e dei o comando para ele retornar. Teve uma briga ali de força, o cavalo querendo seguir para um outro caminho e eu direcionando ele para voltar para a pista. Ali para mim foi um exercício de paciência, de calma e de firmeza e constância no meu objetivo. E muitas vezes em posições de liderança você passa por isso. Quantas vezes eu não passei por situações de dar um comando, o time resistir para um lado, eu não posso explodir, vamos dizer assim, eu não posso ser uma tirana, mas eu tenho que me organizar mentalmente, organizar minhas emoções para poder reagir de forma a orientar o time para o caminho adequado, para o caminho que eu gostaria que
que eu quero que seja seguido, que seja percorrido. E um ponto é a clareza de objetivo, né? Uma das orientações nessas situações é direciona o cavalo para onde você quer ir e olha para o caminho. Então você não vai ficar olhando para o chão, olhando para o que o cavalo está fazendo, ou para aquela situação ali onde você está. Você dá o comando e mira o seu olhar para onde você quer ir. E é exatamente isso que dá certo. Vou dizer que aconteceu isso sábado. Quando eu me organizei, trouxe o cavalo e olhei para o caminho que eu queria percorrer, o cavalo foi. E muitas vezes, enquanto liderança, eu vou trazer o exemplo de situações em que eu estive liderando times e que eu passei por essas situações, sim. Quando existe, não é um confronto, mas existe essa mudança de caminho que muitas vezes acontece. Falaram para ir por aqui, mas está mais fácil por aqui. A liderança precisa ter muito claro qual é o objetivo, precisa ter muito claro qual o caminho a perseguir. Isso é, inclusive, um dos fatores para trazer lucidez e clareza ao seu time de por que aquele comando ou aquela orientação. A mesma coisa acontece com o cavalo. E o que eu vejo como uma atividade esportiva positiva para mim, enquanto gestora, é o quanto isso reforça pensamentos, lógicas mentais para um bom exercício da gestão e da liderança. Ainda nessa situação, eu falei sobre a questão de medir força, mas não é medir força, o cavalo é um animal muito mais forte que a gente, mas é uma condução estratégica, é a clareza do comando que eu estava dando. É a mesma coisa com o time, então não é medir força, mas é um direcionamento, é ter estratégias para direcionar o time, para conduzir o time, e é o que eu faço para conduzir o cavalo. Todas as estratégias hoje eu tenho orientação da nossa treinadora, mas e no dia a dia da gestão você também vai aprimorando, aprendendo com mentores, com exemplos, com pessoas que vão te treinando para ser cada vez melhor no seu papel como gestor. Outro aspecto muito importante nessa relação e que reflete na gestão empresarial é a confiança. Todo esse relacionamento com o cavalo, existe uma relação de confiança que está sendo construída. A gente sempre fala que é o conjunto, né? Cavalo e cavaleiro, o Amazonas. E esse conjunto, existe ali uma relação de confiança para que o cavalo confie nos comandos e o Amazonas, o cavaleiro, confie no seu cavalo para executar tarefas complexas, atividades complexas como um salto. O exercício do salto, ele é um exercício complexo. E eu vejo outras pessoas saltando, montando, eu vejo minha filha, como existe uma relação de confiança mútua. O cavalo confia nela e ela confia no cavalo, e a gente viu isso em muitas situações. E isso se constrói, né? É uma relação com o cavalo que vai se construindo com cuidado, com respeito, e é a mesma coisa com os nossos times. Os colaboradores, sua equipe, ela precisa ter uma relação de confiança com a liderança, mas para isso ela precisa ser respeitada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser cuidada. Então, uma relação de confiança, ela se constrói. E quando ela existe, isso é muito rico, porque é rico para a empresa, é rico para os colaboradores, para a liderança, e só traz ganhos para a gestão, para a empresa, para onde existe esse comportamento, onde existe esse padrão. Uma relação de confiança e respeito entre liderados e lideranças. O último é a adaptabilidade. Como o cavalo é um animal que se adapta a diferentes pessoas que convivem, que praticam o esporte. Cada hora não é cada hora, né? Vamos dizer assim, mas um cavalo, algumas vezes, ele não é montado por uma única pessoa. E como ele faz esse ajuste à sua forma de trabalhar, à sua forma de executar seus movimentos, à pessoa que está montando. O mesmo acontece no dia a dia das empresas, na gestão empresarial. Muitas vezes existe uma adaptação da liderança ao time e do time à liderança.
Então, as pessoas, elas não se encaixam, por mais que a gente gostaria que as pessoas se encaixassem como peças ali, encaixou perfeitamente. Elas encaixam perfeitamente, muitas vezes, mas existe uma adaptação, existe uma abertura para se adaptar, tanto de quem exerce o papel de liderança quanto quem é liderado. Toda vez que a gente assume um novo desafio, existe adaptação ao que está sendo exigido e a adaptação à nova cultura que eu passo a pertencer. E isso acontece todo momento. Mesmo a empresa onde você convive, que você lidera diversos times, ou até mesmo você é o CEO da empresa, a empresa passa por momentos que requer essa adaptabilidade, que requer essa habilidade em se adaptar a situações diversas. E é o que acontece com o cavalo. O cavalo muitas vezes é levado para ambientes diferentes e como ele se ajusta, né? Então, a adaptabilidade, a gente pode... Hoje eu trouxe o exercício da gente pensar no cavalo, mas a adaptabilidade é uma habilidade que a gente pode encontrar em diversos animais, situações como referência. Mas o que eu quero deixar aqui é destacado a necessidade de nós, gestores, líderes, ter bem desenvolvido essa habilidade e competência de se adaptar às diferentes situações, aos diferentes contextos. Porque hoje a gente vive num mundo em constante mudança. O que era ontem não é mais hoje. E quanto mais a gente tem um comportamento, a gente está preparado para se adaptar, para se modificar, para se ajustar, maior são os ganhos que a gente vai ter aí na nossa vida. Por hoje, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Um ponto que eu ressalto aqui é quanto outras atividades no nosso dia a dia, na nossa vida, trazem aprendizados que podem ser aplicados e exercidos na liderança, na gestão empresarial. Isso nos ajuda a construir repertório para que em situações emergenciais, situações de crises, a gente possa agir de forma consistente, de forma assertiva, de forma produtiva para as pessoas, para o negócio e para nós mesmos. Fico por aqui, é um prazer trazer esse conteúdo para vocês e até breve.